Na noite de 18 de maio de 1994, uma jovem cheia de vida, com o espírito vibrante e a alegria próprios da sua idade, despedia-se com carinho de seus amigos e companheiros de diversão em uma popular boate da cidade de Orlando. Absolutamente ninguém presente naquele lugar, nem mesmo ela, poderia imaginar que aquela despedida jovial seria a última ocasião em que seus entes queridos teriam o privilégio de contemplar seu sorriso radiante, a luz que emanava de seus olhos, sua vitalidade transbordante. Tragicamente, o amanhecer do dia seguinte revelaria um cenário horrendo. Seu corpo, vítima de uma agressão brutal, foi descoberto em um local desolado, abandonado à própria sorte como se fosse um objeto desprovido de qualquer valor sentimental ou humano. O responsável por tão atroz ato, identificado como Thomas Lee Gudinas, enfrentaria a justiça e, após um longo processo legal, seria sentenciado à pena capital, programada para ser executada mais de 3 décadas após aquele dia fatídico. No entanto, apesar do passar implacável do tempo e da iminência da execução, uma pergunta perturbadora persiste na mente de muitos. Que abismo sombrio reside na alma de um ser humano capaz de tirar uma vida com tamanha ferocidade e desprezo? E além da simples condenação, que motivações retorcidas ou demônios internos podem impulsionar alguém a cometer um ato de barbárie tão irreparável e profundamente doloroso? Orlando, Flórida, na vibrante primavera de 1994. A cidade se apresentava como um caldeirão de contrastes, uma estranha e, por vezes, perturbadora amálgama de magia deslumbrante e uma sensação palpável de caos subjacente. De um lado, erguiam-se majestosos os imponentes parques temáticos, verdadeiros ímãs que atraíam multidões de turistas vindos de todos os cantos do mundo, ávidos por mergulhar em um universo de fantasia e diversão sem limites. De outro lado, existia uma realidade paralela, uma faceta sombria composta por bairros marginalizados e esquecidos, um labirinto de ruas perigosas e repletas de incerteza, que permaneciam cuidadosamente ocultas aos olhos dos visitantes, atrás do véu ilusório do reino mágico da Disney. Nesse contexto, Michelle McGrath, uma jovem de apenas 22 anos, encontrava-se no auge de sua vida. Na noite em questão, havia decidido se reunir com um grupo de amigas na movimentada boate Big Daddy's, um estabelecimento particularmente popular entre a juventude local, conhecido por seu ambiente festivo e sua música contagiante. Era uma quarta-feira qualquer no calendário, mas naquela época do ano, com o clima quente e a energia juvenil em ebulição, qualquer noite da semana podia facilmente transformar-se em uma extensão do sábado à noite. Michelle era uma pessoa de caráter extrovertido e sociável. Possuía um senso de humor contagiante e uma amabilidade inata que a fazia se destacar em qualquer reunião social. Naquela noite em particular, não havia consumido grandes quantidades de álcool. Sua intenção era simplesmente aproveitar a música, deixar-se levar pelo ritmo da dança e voltar para casa sã e salva ao fim da noite. No entanto, o destino, implacável e caprichoso, tinha outros planos para ela. Seu desejo de uma noite de diversão sem complicações jamais se concretizaria. Ela não conseguiu voltar para casa. Por volta das 3 da manhã, quando a festa começava a enfraquecer e a boate se esvaziava lentamente, Michelle tomou uma decisão fatal. Saiu sozinha na noite fria e escura. O estacionamento, antes um mar movimentado de luzes e movimento, agora era um cemitério de metal, parcialmente iluminado. Será que ela sabia, enquanto caminhava em direção ao carro, que cada passo a aproximava mais da escuridão? Teria sentido ao menos um arrepio, uma premonição do horror que a aguardava entre as sombras. Foi ali, naquela hora silenciosa e traiçoeira, que se acredita ter cruzado o caminho de um predador, de um homem chamado Thomas Lee Gudinas. Um homem que, em questão de instantes, roubaria muito mais do que sua bolsa ou seu carro. Roubaria seu futuro, seu sorriso, sua própria vida. Mas, que circunstâncias a levaram a esse encontro? Teria sido uma simples coincidência ou uma cadeia de eventos predestinada? E o mais importante, poderia ter sido evitado? Ao examinar o perfil psicológico de Thomas Lee Gudinas, surge uma conclusão inquietante: a presença de uma profunda dissociação emocional. Longe de ser um sujeito impulsivo, movido por arroubos momentâneos de ira, estamos diante de um indivíduo capaz de exercer significativo controle sobre suas emoções,
ocultando uma raiva latente sob uma aparência superficial de normalidade. Seu modus operandi sugere um planejamento metódico, uma atuação silenciosa e calculada, características que, no campo da criminologia, são indicativas de um indivíduo com um potencial de periculosidade extremamente elevado. Mas, quais são os fatores que contribuíram para a formação desse perfil? Que mecanismos psicológicos lhe permitiram dissociar seus atos de suas consequências? E, fundamentalmente, que lições podemos extrair deste caso para identificar e prevenir comportamentos semelhantes no futuro? A resposta a essas perguntas é crucial para compreender a natureza do mal e fortalecer nossa capacidade de proteger a sociedade de suas manifestações mais extremas. Thomas Lee Goodiness, um jovem de apenas 20 anos na época, já conhecia o gosto amargo da lei. Seu prontuário policial, embora não particularmente extenso, revelava um padrão de conduta preocupante. Pequenos furtos, posse ilegal de armas, desentendimentos e agressões ocasionais. O que levou esse jovem a trilhar o caminho do crime? Que carências ou frustrações o levaram a desafiar as normas sociais? Abandonou a escola em idade precoce, deixando para trás qualquer vestígio de uma vida convencional. Sua existência se desenrolava entre as paredes desoladas de motéis baratos, trabalhos esporádicos que mal lhe permitiam sobreviver, e um ambiente marginal onde o desespero parecia ser a única constante. Aqueles que o conheceram, ou achavam que o conheciam, não o descreviam como um indivíduo inerentemente violento, mas também não o consideravam uma pessoa digna de confiança, alguém em quem se pudesse depositar segredos ou segurança. Que segredos escondia Goodiness por trás daquela fachada de normalidade? Que impulsos reprimidos o transformavam em uma bomba-relógio prestes a explodir? Mas o que realmente gela o sangue, o que transforma este caso em um lembrete arrepiante da fragilidade da vida, é um detalhe perturbador. Apenas algumas horas antes do brutal assassinato de Michelle McGrath, outra mulher, em pânico, havia denunciado à polícia uma tentativa de sequestro. Um homem com características físicas que coincidentemente batiam com a descrição de Goodiness a havia abordado sob a mira de uma arma. Felizmente, essa mulher conseguiu escapar das garras de seu agressor, livrando-se de um destino trágico. Teria sido uma simples coincidência? Ou a providência lhe concedeu uma segunda chance? Michelle, infelizmente, não teve a mesma sorte. O destino, implacável e silencioso, a havia colocado na mira de um predador. Ela poderia ter feito algo diferente? Houve algum sinal de alerta que passou despercebido? E, sobretudo, como podemos garantir que nenhuma outra jovem inocente se torne vítima da escuridão que espreita nas sombras? A luz implacável da madrugada de 19 de maio revelou uma cena que congelaria o sangue de qualquer ser humano com um mínimo de empatia. Em um beco lúgubre e desolado, situado na parte de trás de uma escola, um lugar que deveria ser sinônimo de inocência e aprendizado, jazia o corpo sem vida de Michelle McGrath. Que desígnio retorcido do destino a havia conduzido àquele lugar de horror? Que tipo de monstro seria capaz de profanar um espaço consagrado ao futuro com tamanha barbaridade? Seu corpo, semi-despido e vulnerável, narrava uma história de terror indescritível. Os sinais de violência sexual eram evidentes. Uma afronta brutal à sua dignidade como mulher e como ser humano. Mas o mais devastador era a evidência de um trauma craniano severo, infligido com uma crueldade que desafiava toda lógica e compreensão. Que tipo de fúria, que tipo de ódio poderia levar alguém a se ensandecer dessa forma contra uma jovem indefesa? A autópsia revelaria mais tarde que Michelle havia sido brutalmente golpeada com um objeto contundente, possivelmente uma lanterna metálica, transformada em arma letal nas mãos de seu agressor. Cada golpe, cada fratura era um testemunho silencioso de seu sofrimento, um grito sufocado na escuridão. Ela sentiu dor? Teve tempo de entender o que estava acontecendo? E o mais terrível de tudo, morreu sabendo que sua vida, cheia de promessas e sonhos, havia sido interrompida da maneira mais cruel e injusta. Os investigadores descreveram a cena como desoladora. Não havia testemunhas diretas, mas perto dali foi encontrado um sapato rasgado com vestígios de sangue. E, o mais importante, DNA sob as unhas de Michelle. Ela lutou. Até o último segundo lutou para viver. O relógio biológico da justiça, às vezes lento e tedioso,
No caso de Gudinas, se moveu com uma velocidade inusitada, impulsionado pelo testemunho dilacerante de uma mulher que milagrosamente havia conseguido escapar das garras da morte. A mulher, que havia fugido poucas horas antes do crime atroz, ainda com o terror estampado nos olhos e a adrenalina correndo nas veias, não hesitou. Sua memória, nítida pelo trauma, reconstruiu o rosto de seu agressor, a silhueta do homem que a havia arrastado à beira do abismo. E essa silhueta, esse rosto, pertenciam a Gudinas. Sua identificação foi uma peça-chave, o elo perdido que a polícia precisava para transformar suspeita em ordem de prisão. A máquina policial, que vinha trabalhando sem descanso, entrou em ação com vigor renovado. Os agentes, com a imagem de Gudinas gravada na mente e a urgência de deter um predador, o rastrearam sem trégua. Dias depois, o cerco se fechou. A sorte de Gudinas, ou talvez seu descuido, o levou a um final previsível. Foi encontrado dormindo, encolhido no precário abrigo de um carro abandonado. Um cenário patético para um homem acusado de horrores tão hediondos. A imagem contrastava brutalmente com a violência de seus supostos crimes. Um leão adormecido, mas com as garras ensanguentadas. A prisão foi rápida, quase sem resistência. Mas o que a polícia encontrou em sua posse consolidaria ainda mais as acusações. Uma lanterna metálica. Não era uma lanterna qualquer. Seu peso e formato coincidiam com o tipo de objeto que poderia ter sido usado em um ataque brutal. E então, o detalhe mais arrepiante. Em suas roupas, entre as dobras do tecido, os investigadores encontraram pequenos vestígios de sangue. As análises posteriores foram implacáveis. Aquele sangue não era dele. Coincidia de forma inequívoca com o sangue da vítima. A evidência forense começava a tecer uma rede inescapável ao redor de Gudinas. Mas a prova mais perturbadora, aquela que gravou uma imagem indelével na mente dos investigadores e que ressoaria em cada coração que ouvisse sua história, não foi física. Foi o silêncio. Durante o interrogatório, na fria e asséptica sala da delegacia, esperava-se uma reação. Lágrimas de arrependimento, gritos de inocência, súplicas por ajuda ou clemência, desespero, fúria, medo. Mas Gudinas não chorou, não gritou, não pediu ajuda. Simplesmente permaneceu em silêncio. Era um silêncio denso, pesado, antinatural. Um silêncio que não era de choque, nem de confusão, mas de uma inquietante calma. Um vazio que não clamava inocência, mas que de alguma forma gritava culpa. Seu olhar vazio, ou talvez demasiadamente cheio de algo que ninguém conseguia decifrar, deixou uma marca inesquecível. Seria a frieza de um sociopata, a desconexão total de um monstro, ou o terror de alguém que sabia que seu destino estava selado. Esse silêncio, mais do que qualquer palavra, tornou-se o testemunho mais eloquente de sua enigmática psique, um gancho para qualquer um que tentasse entender a escuridão que o habitava. Às vezes o silêncio pode ser mais perturbador que um grito, e Thomas Lee Gudinas sabia disso muito bem. O julgamento de Gudinas teve início em 1996. Embora não tenha dominado as manchetes nacionais nem se transformado em um espetáculo midiático de alto perfil, na Flórida, o caso ressoava com uma intensidade inquietante. A comunidade acompanhava atentamente, com uma mistura de morbidez e sede de justiça, enquanto os detalhes do crime atroz começavam a ser revelados na fria sala do tribunal. O ar vibrava com tensão, a dor das vítimas e a solenidade de um processo que decidiria o destino de um homem. A promotoria, ciente do peso das provas, apresentou um arsenal contundente. Cada peça do quebra-cabeça que haviam montado apontava implacavelmente para Gudinas. Apresentaram provas de DNA irrefutáveis, o testemunho silencioso da ciência que vinculava o acusado diretamente à cena do crime e à vítima. Mostraram objetos pessoais encontrados em posse de Gudinas que pertenciam à mulher atacada, cada um uma pequena evidência de sua conexão com o horror. E, é claro, os vestígios de sangue que coincidiam com os da vítima, um testemunho mudo da violência exercida, uma marca biológica que gritava sua presença. Os promotores pintaram o retrato aterrador de um predador calculista, cujas ações não deixavam dúvidas sobre sua culpa. Sua apresentação foi meticulosa,
fria e, para o júri, avassaladora. Como refutar provas tão contundentes? No entanto, o advogado de defesa de Gudinas, diante de um muro de provas tão sólido, tentou uma estratégia desesperada: argumentar que seu cliente sofria de transtornos mentais não diagnosticados. Era uma tentativa de humanizar o acusado, de oferecer uma explicação, por mais sombria que fosse, para a brutalidade de seus atos. De sugerir que não era pura maldade o que o impulsionava, mas sim uma mente doente. Talvez, se fosse comprovada uma incapacidade mental, a pena capital pudesse ser evitada. Mas as esperanças da defesa se desmoronaram diante da avaliação dos peritos. As perícias médicas e psicológicas foram claras e não sustentaram a teoria de um transtorno mental grave. Não havia evidência clínica de esquizofrenia, essa fratura da realidade que frequentemente exime de responsabilidade. Tampouco havia diagnóstico de transtorno bipolar, que explicaria mudanças extremas de humor e comportamento. O que os especialistas encontraram, o que revelaram as análises, foi algo muito mais desolador. Não uma doença mental incapacitante, mas a dura realidade de um jovem com uma história de violência, abandono e frustração. Era uma história de vida marcada pela negligência, pela falta de oportunidades, por um caminho que parecia tê-lo empurrado inexoravelmente para o abismo. Não era loucura, mas o produto de uma existência quebrada, de feridas emocionais que nunca cicatrizaram e que, talvez, o tivessem transformado em um ser insensível ao sofrimento alheio. Essa revelação não justificava suas ações, mas sim adicionava uma camada de complexidade ao perfil do acusado, levantando a incômoda pergunta de quanto o ambiente influencia na formação de um criminoso. Um monstro nasce assim, ou é criado através das falhas do sistema e da sociedade? A balança da justiça inclinava-se inexoravelmente para a condenação. O caso Gudinas é um exemplo claro de como a defesa baseada em saúde mental pode falhar quando não há um diagnóstico clínico sólido. Sua falta de empatia foi vista não como um sintoma, mas como um traço de sua personalidade antissocial. Depois de 3 semanas, o veredito foi unânime: culpado. E a sentença, pena de morte. Após a condenação, o destino de Thomas Lee Gudinas foi selado com o aço frio e o concreto do corredor da morte. Ele foi transferido para a prisão estadual da Flórida, em Stark, um nome que ressoa com uma reputação sombria. Essa prisão de segurança máxima não é apenas um local de detenção. É uma instituição conhecida por suas medidas extremamente rigorosas de segurança, uma fortaleza inquebrantável e, o que é ainda mais sombrio, por ser o palco frequente das execuções no estado da Flórida. Entrar ali é cruzar um limiar do qual poucos retornam. Sua nova realidade, a cela, não era mais que uma jaula de desespero. Media pouco mais de 2 por 3 metros, um espaço claustrofóbico que se tornaria seu universo por quase 3 décadas. Lá dentro, a austeridade era brutal. Uma cama de concreto fria e implacável, projetada para o castigo, não para o descanso. Um vaso sanitário de aço, utilitário e despersonalizado. E uma simples abertura na porta, o único contato com o exterior, por onde lhe eram servidas as refeições. Um lembrete constante de sua total dependência e confinamento. Cada dia, cada noite, o mesmo panorama, a mesma solidão, o mesmo enclausuramento. Como um ser humano suporta essa rotina monótona, essa anulação da individualidade? Durante quase 3 décadas, Gudinas esperou. A espera no corredor da morte não é uma mera passagem do tempo. É um purgatório psicológico, uma agonia prolongada em que cada tique do relógio aproxima o prisioneiro de seu fim. Durante esse tempo, sua vida tornou-se uma batalha jurídica constante, uma corrida contra o relógio da execução. Apelou repetidas vezes, esgotando todos os recursos, agarrando-se a qualquer fresta de esperança que o labiríntico sistema judicial pudesse oferecer. Seus advogados lutaram incansavelmente, revisando cada documento, cada testemunho em busca de um erro, de uma nova prova, de qualquer coisa que pudesse parar a engrenagem da justiça. Em seu desespero, enviou cartas. Para quem? Juízes, organizações de direitos humanos, familiares, talvez pessoas que já não se lembravam dele ou que o haviam esquecido. Cada carta era um grito silencioso vindo da escuridão, uma tentativa de ser ouvido, de romper o isolamento.
Nessas missivas e nos interrogatórios, sua narrativa por vezes oscilava. Negou algumas coisas, talvez numa última tentativa de se agarrar a uma versão de inocência, ou para aliviar o peso da culpa. Mas, em outros momentos, de forma surpreendente ou calculada, confessou outras, revelando fragmentos de verdade que só ele conhecia, mantendo sua audiência e o próprio sistema em constante incerteza. Seria um jogo de manipulação ou uma luta interna pela verdade? A pergunta fundamental sobre seu arrependimento pairava sempre no ar. Ele realmente lamentava suas ações ou apenas as consequências delas? Em uma audiência de revisão em 2005, uma década após sua condenação, um juiz, com a frieza que a experiência confere, lhe fez a pergunta direta que atormenta as vítimas e a sociedade. Você sente remorso? A resposta de Goodinaz a essa pergunta, ou a ausência dela, selaria não apenas sua imagem pública, mas talvez, na balança final, seu destino. Sua resposta foi seca, quase desconectada da realidade. As coisas não saíram como eu pensei que sairiam. Nenhuma palavra sobre Michelle, nenhuma palavra de perdão. Durante esse período, os advogados de defesa tentaram alegar ineficiência na defesa original, erros processuais e até mesmo uma apelação sobre o método de execução. Injeção letal versus cadeira elétrica. Nada prosperou. A Flórida endureceu sua política de pena de morte. O governador Ron DeSantis assinou múltiplas ordens de execução em 2025, e entre elas, a de Goodinaz. O calendário, implacável, marcou a data final. Em 24 de junho de 2025, a vida de Thomas Lee Goodinaz chegará ao fim na prisão estadual da Flórida. A injeção letal, esse método de execução concebido para ser humanitário, mas que esconde uma frieza cirúrgica, será o instrumento de seu último suspiro. Poucos dias antes do solstício de verão, a vida de um homem se apagará para sempre, somando mais um nome à sombria lista de execuções. Sua morte não será um evento isolado. Com ela, Goodinaz se tornará a 7ª pessoa executada naquele ano no estado da Flórida. Uma estatística que, para os defensores da pena capital, representa justiça feita, uma lei aplicada com firmeza. Para os críticos, é um lembrete sombrio da implacável máquina da morte, da fragilidade da vida nas mãos do Estado. 7 vidas em menos de 6 meses, um ritmo que sublinha a determinação da Flórida em aplicar a pena máxima. Que histórias se escondem por trás de cada um desses nomes, além das manchetes? Em suas últimas horas, Goodinaz terá direito aos rituais finais que o sistema concede aos condenados à morte. Terá direito a uma última refeição, um gesto paradoxal de humanidade no limiar da desumanização total. O que escolherá? Um prato que evoque uma lembrança da infância, uma última conexão com o mundo que em breve deixará? Ou algo sem sentido, uma amostra de sua indiferença ou resignação? A escolha dessa última refeição é para muitos um mistério, uma janela efêmera para a psique de um homem à beira do abismo. E se desejar, terá a chance de pronunciar algumas palavras finais. Um microfone estará à espera, pronto para captar qualquer declaração, qualquer lamento, qualquer desafio. É um momento que pode definir seu legado, uma última oportunidade para o arrependimento, para a verdade ou para o silêncio. Romperá seu enigmático mutismo daquele interrogatório de 1996? Ou escolherá levar seus segredos para o túmulo? A expectativa para os que acompanham o caso será palpável. Mas até o momento desta narrativa, o silêncio de Goodinaz persiste, inquebrantável e perturbador. Ele não solicitou visitas de familiares, um fato que fala volumes sobre os possíveis rompimentos em sua vida, ou talvez sobre seu desejo de enfrentar o fim sozinho. Não há ninguém em sua vida que o visite? Ou é ele quem se recusa a ser visto em suas últimas horas, uma escolha para preservar algum tipo de dignidade ou proteger outros da dor da despedida? E o detalhe mais angustiante para as famílias das vítimas, para a sociedade que busca um encerramento. Goodinaz tampouco fez qualquer declaração pública de arrependimento. Aquela pergunta crucial do juiz em 2005, você sente remorso? Parece ter permanecido sem resposta pública definitiva, ao menos não uma que satisfaça aqueles que anseiam por um sinal de contrição. Seu silêncio não é apenas ausência de palavras, é a ausência de um mea-culpa, uma barreira intransponível que deixa muitos com a sensação de que a verdadeira compreensão,
O verdadeiro encerramento emocional jamais virá. No dia 24 de junho, a cortina cairá. Mas a história de Thomas Lee Goodiness não terminará com sua morte. Seu caso, como tantos outros no corredor da morte, continuará a levantar perguntas incômodas sobre justiça, retribuição e possibilidade de redenção. O silêncio final de Goodiness ecoará muito depois que seu pulso cessar. Um lembrete sombrio dos abismos da alma humana e das complexidades de um sistema que, por vezes, deixa mais dúvidas do que respostas. Esse tipo de conduta é típica em indivíduos com perfil antissocial severo. A ausência de empatia, a frieza emocional e a resistência em reconhecer o dano são barreiras psicológicas profundas. Goodiness não parece arrependido, parece resignado. O procedimento será padronizado: transferência para a área de execução, colocação dos cateteres, observação médica, leitura oficial do nome e sentença e administração dos fármacos letais. Michelle McGrath não era apenas uma vítima. Era uma filha, uma amiga, uma estudante. Gostava de música pop, do cinema dos anos 90 e de tomar café com a mãe aos domingos. Seus amigos a lembram como alguém que sempre fazia você se sentir visto. Sua família passou 30 anos sem ela. 30 natais, 30 aniversários vazios. O assassinato não apenas encerrou sua vida, alterou a de todos que a amavam. A justiça chega tarde. A reparação, nunca. Porque nenhuma execução pode devolver o que se perdeu naquela madrugada de maio. O caso de Thomas Lee Goodiness revive o eterno debate. A pena de morte é justiça ou vingança? A Flórida intensificou as execuções, mas cada caso é um espelho. Executar um homem 3 décadas depois do crime serve para algo além de encerrar um processo? O que muda? O que se repara? A execução de Goodiness é legal, mas levanta uma questão ética. Estamos punindo o homem que ele era em 1994, ou o que ele é hoje. E o que ganhamos com isso? A dor não desaparece. O crime tampouco. Segundo dados do Death Penalty Information Center, os casos de condenados executados após mais de 25 anos no corredor da morte estão em crescimento. A justiça chega, mas chega envelhecida. Orlando, 3h10 da madrugada, maio de 1994. Michelle caminha rapidamente em direção ao seu carro. Ouve passos atrás dela. Vira-se. Um homem se aproxima. Ela não grita. Ela hesita. Ele tira algo brilhante. É uma lanterna. E em segundos, tudo se transforma em escuridão. Silêncio. Morte. Thomas Lee Goodiness morrerá aos 51 anos. Michelle morreu aos 22. Ele teve mais 30 anos de vida. Ela, apenas mais uma noite. A justiça pode ser cega, mas a memória não. A memória se lembra do que foi perdido, do que falhou, do que nunca deveria ter acontecido. E lembra que, por trás de cada execução, há uma história que começou muito antes do crime.